Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje mergulhamos nas camadas sutis e intensas de atmosfera da Taylor Jenkins Reid, uma história que flutua entre o que sentimos e o que nunca dizemos. Olhe para o céu e agora ouça. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Julho de 1981. No aniversário de um ano do início do treinamento, todos foram convidados para acampar à beira do lago. Astronautas, instrutores e os Askans e suas famílias. Joanne chamou a sobrinha para ir também. Quando foi buscá-la, Frances estava no jardim da frente com Bárbara. Usava um colete de pesca e levava nas costas uma mochila de acampamento para adultos. Joanne tentou não rir ao ver Frances quase sucumbir sob todo aquele peso. Eu posso carregar isso para você, lindinha? Falou, tirando a mochila das costas dela. Eu não sabia do que ela ia precisar para acampar, disse Bárbara. Joanne se segurou para não sorrir. Você se saiu bem. Peguei uma barraca emprestada com Harrison, que não vai poder ir. E eu tenho sacos de dormir de quando a gente ia olhar as estrelas. Então está tudo certo, mas tudo isso é inútil também. É coisa demais, exclamou Frances, tirando o colete e sentando no banco da frente do carro de Joanne. Bárbara murmurou tão baixo que Joanne precisou se inclinar para ouvi-la. Exatamente isso que me preocupa. Ela não sabe acampar. Não faz esse tipo de coisa. Não tem um pai por perto para isso. Joanne não sabia dos detalhes, mas aparentemente Scott já tinha saído de cena, pelo que Frances tinha lhe contado. Ela vai ficar bem, Bárbara. Sério mesmo. Eu não quero que ela perca nenhuma experiência, nem seja deixada para trás, disse Bárbara. Ei, nós duas estamos aqui para tudo que ela precisar, não é? Disse Joanne. Sempre estivemos e sempre vamos estar. Bárbara assentiu. É, e talvez o papai pudesse vir para cá mais vezes, para passar mais tempo com ela. Acho uma ótima ideia, e acho que ele e a mamãe vão adorar. Bárbara deu tchau para Frances e a fez baixar o vidro da janela para pedir um beijinho de despedida. Nada de revirar os olhos para mim, disse Bárbara. Eu dediquei a minha vida a cuidar de você. Pelo menos uma porcaria de um beijo você pode me dar. Desculpa, mamãe, respondeu Frances. Ela beijou a mãe no rosto e falou para Bárbara e Joanne. A gente pode ir agora? Donna ajudava Joanne a armar sua barraca enquanto Lídia montava a sua. A maioria das crianças estava brincando lá por perto, enquanto outras pescavam no pier. Frances já tinha saído de fininho com Julie, a filha mais velha de Duke e Chris, e Pat, a filha de 11 anos de Steve e Helene, que estava ensinando as meninas mais novas a tingir pedras com pétalas de flores. Enquanto Joanne cravava a estaca no chão, tentou fingir que não ouvia a voz de Vanessa logo atrás, vinda do estacionamento. Ela estava com Steve, ajudando a descarregar a comida do carro de Duke. Joanne resistiu à tentação de se virar e olhar para ela. Era o que vinha fazendo nas últimas semanas, tentando fugir de qualquer contato visual com Vanessa. Você precisa enfiar mais essa estaca no chão, ou qualquer peido vai fazer essa coisa voar pelos ares, disse Donna. Joanne revirou os olhos e pisou na estaca, cravando-a mais fundo no chão. Obrigado pela dica. Sorte sua que te adora e tolera esse seu jeito meia-boca de montar uma barraca, disse Donna. Sorte a sua que eu te adoro e tolero essa sua boca suja. Donna parou para pensar no comentário de Joanne. É, acho que eu tenho mesmo. Elas terminaram no momento em que a barraca de Lídia foi ao chão. Vamos lá, disse Joanne. Donna suspirou. A gente precisa mesmo ajudar? Sim. Mesmo sabendo que ela encheu tanto o saco para conseguir mais tempo no RMS, que acabaram tirando o tempo de mim? Se você não quiser ajudar, eu vou sozinha. Bom, você sozinha não vai conseguir fazer bosta nenhuma, disse John andando à sua frente. Você mal conseguiu montar a sua. Ao se aproximarem de Lídia, ela falou.
Podem deixar que eu me viro sozinha. Não encostem em nada. Donna lançou um olhar para Joanne. Lydia, deixa a gente te ajudar, pediu Joanne. Me deem mais espaço para eu poder trabalhar em paz, minha nossa! Ei, de quantos garotos você precisa para armar uma barraca? Falou Marty. Jimmy estava com ele, já dando risada antes mesmo do fim da piada. Joanne fechou os olhos, respirando fundo. Donna balançou a cabeça irritada. Tanto faz. Qualquer uma de vocês consegue armar a minha barraca, disse Marty. Lydia deu risada e cumprimentou Marty com uma batidinha de mão. Vai se fuder, Marty, disse Donna. Tão sensível, murmurou Jimmy, e os dois saíram de perto. Quando se afastaram o suficiente para não conseguirem ouvi-las, Joanne se virou para Lydia. Por que você faz isso? Isso o quê? Fica rindo dessas piadinhas idiotas. Eu detesto quando você incentiva esse tipo de coisa. Acho que talvez você precisa relaxar um pouco. Você parece um deles falando, comentou Donna. Bom, e a ideia por acaso não é justamente essa? Rebateu Lydia, largando a barraca no chão e desistindo de montá-la. Se você levar numa boa, uma hora eles param e vai ser aceita como um deles. Eu não quero ser como um deles, retrucou Joanne. A gente precisa ser um deles, disse Lydia. É por isso que deixaram as mulheres entrarem no programa, porque finalmente mostramos que podemos ser tão boas quanto eles. Nisso ela tem razão, argumentou Donna com um suspiro. Ninguém na NASA pensou. Vamos ver como as mulheres fazem isso. Eles pensaram. Acho que podemos dar uma chance para elas provarem que podem ser como nós. Estamos em 1981, Joanne, continuou Lydia. Está na hora de parar de se incomodar com piadinhas idiotas e se concentrar no que realmente importa. Eu poderia dizer justamente o contrário, rebateu Joanne, exasperada. Estamos em 1981 e eu já tô de saco cheio de fingir que essas piadinhas machistas são engraçadas para os homens me deixarem fazer uma coisa que eu provavelmente faço melhor que eles. Lydia balançou a cabeça. Você não entende mesmo. Isso me irrita muito às vezes. Antes do grupo 8, não tinha nenhuma mulher no programa. Eram todos homens, e todos os que foram escalados para missões eram brancos. E você acha que eu não sei disso? O grupo 8 incluiu 6 mulheres brancas, 3 homens negros e um asiático. Os outros 35, todos homens brancos. Eu sei disso, falou Joanne. Ela só está dizendo que nós somos a minoria, interveio Donna. Joanne se virou para ela. A NASA é comandada por homens. Se a gente quiser ir mesmo para o espaço, precisa convencer um homem a nos escolher para isso. A gente precisa ser alguém com que os homens queiram trabalhar. É preciso ser esperta. Observando Donna, Joanne percebeu que na verdade ela sabia muito bem como era vista pelos outros Askans, que tinha ciência de que todos sabiam que ela estava com Hank, e que esse jogo duplo, a insistência em se manter distante dele na frente dos demais, era sua única possibilidade de autopreservação. Era Donna, portanto, que queria manter a relação em segredo, não Hank. E se John era esperto bastante para saber que Hank poderia prejudicar sua carreira e estava com ele mesmo assim, era porque devia amá-lo de verdade. Eu nunca vou ser um Jim, respondeu Joanne. Nem um Marty ou um Ted. Não quero fazer piada às custas das pessoas, nem fingir que nunca sinto medo, nem me recusar a pedir ajuda. Não quero esconder como me sinto, nem fingir que não estou magoada quando estiver, nem tentar provar para os outros que eu nunca choro, porque às vezes eu choro sim. Ah, eu também, querida, disse Jonah, mas você sabe que a gente não pode expor isso. A gente não pode expor isso nunca, reforçou Lydia. Joanne balançou a cabeça. Eu não quero provar que eu posso ser como eles, porque eu não quero ser, e eu não vou fazer isso. Mas isso afeta todas nós, argumentou Lydia. Eles estão de olho em cada uma das mulheres. Nós ainda somos a minoria no programa. Não estamos em condições de fazer o que a gente quiser e pronto. Se você chorar na frente deles, vão dizer: as mulheres não aguentam a pressão. E eu vou me ferrar por isso. Nenhuma de nós está aqui por si só, Joanne.
Vamos triunfar ou fracassar juntas. Não sei se acredito nisso não, respondeu Joanne. Mas é verdade, afirmou Jonah. Não sei exatamente o que a gente pode fazer a respeito, mas é verdade. Então vamos deixar que eles falem o que quiserem sem reagir? Bom, eu mandei ele se fuder, disse Jonah. Você devia tentar fazer isso também. Mas Lydia achou graça. Às vezes é engraçado mesmo, argumentou Lydia. Você só acha graça porque nós ouvimos a vida inteira que não tinha problema se eles tirassem sarro da nossa cara, rebateu Joanne. Mas eu não vou entrar nessa. Quer saber de uma coisa que pega mal para todas nós? Você ri dessas piadinhas, porque eles pensam que podem continuar fazendo isso. Lydia soltou um suspiro. Olha, eu já tô cansada de falar sobre isso. Eu também, ora. Joanne se perguntou se Vanessa, que ainda conversava com Steve, concordaria com ela, e se perceberia que Joanne não estava tentando ser nem um pouco conciliadora naquela situação. Nem de longe. Tá, vamos encerrar esse assunto então, disse Jonah. Todo mundo sabe qual é o problema. A gente só não sabe como resolver. Não existe solução para isso, afirmou Joanne. Lydia assentiu. Não mesmo. Nisso você tá certa. Mas brigar com você resolve menos ainda, admitiu Joanne. É, concordou Lydia. Eu estou bem irritada agora, disse Joanne. Comigo? Perguntou Lydia, com uma vulnerabilidade quase infantil que amoleceu o coração de Joanne. Não, com eles. É por culpa deles que estamos brigando. Eu estou irritada com eles, mas em vez disso, estou colocando a culpa em você. Bom, como você bem sabe, disse Lydia com um sorriso, as mulheres às vezes são muito irracionais. Joanne riu, apesar de não querer. Lydia James. Quem diria? Comentou Donna. Você fez uma piada engraçada? Eu sei ser engraçada também, sabia? Não, respondeu Donna. Ninguém sabia disso. Depois do jantar, Chris chamou Joanne até uma das barracas e mostrou que Frances tinha dormido com Julie no saco de dormir da nova amiga. Ainda estavam com as roupas que usaram o dia todo, cheias de terra. Os cabelos de Frances estavam embaraçados e o rosto sujo de chocolate. Joanne observou Frances roncando com a boca aberta, com a mãozinha segurando a de Julie enquanto dormiam. Passou por sua cabeça que talvez Frances não tivesse muitas oportunidades de ver as amigas fora da escola. Quer que eu a leve para sua barraca? Uma voz perguntou atrás dela. Quando se virou, Joanne viu que era Griff. Elas estão bem, disse Chris. Pode deixar ela dormir. Julie faz isso o tempo todo com Linda, a prima dela. Pensa que está dando uma despertinha, mas na verdade é o único jeito de ir para a cama sozinha. Joanne deu risada. Tem certeza? Você pode me chamar de manhã quando ela acordar. Elas vão ficar bem, disse Chris. Griff apontou com o queixo para a beira do lago, e Joanne foi com ele. Era uma noite quente, mas com uma brisa suave. O céu estava claro, com signos e Aquila diante deles, atrás das árvores. À distância, Joanne observava Vanessa perto do pier, bebendo cerveja com Steve. Joanne se sentia como uma mariposa que sabia o que uma chama era capaz de fazer. Quando se virou, viu que Griff a observava. Ele ficou em silêncio, até os dois se afastarem mais do grupo. Eu queria te dizer que tá tudo bem. Eu estou bem. Não precisa mais me dar espaço, disse Griff. Tem certeza? Perguntou Joanne. Eu faço o que for melhor para você. Griff assentiu, com uma expressão gentil. Você já se apaixonou? Perguntou. Joanne não conseguiu encará-lo. Não, acho que nunca. Bom, é como um resfriado forte. Você fica um lixo, mas um dia passa. Só estou querendo dizer que a gente pode colocar uma pedra em cima disso, explicou Griff. Em cima do que mesmo? Respondeu Joanne sorrindo. Griff deu risada. Obrigado. Você é o cara mais legal que eu já conheci.
comentou Joanne. Bom, esse não é o melhor jeito de virar a página, respondeu Griff. É só que, começou Joanne, eu não convivo com muitos homens, sabe? Além do meu pai e do restante dos caras do grupo. Mas você é legal. Você é um dos bons. É, eu me esforço pra ser. Eu sei que sim. E é uma honra pra mim ser sua amiga. Sério mesmo, é uma honra trabalhar com você. Eu digo mesmo. Então podemos voltar aí juntos para o JSC? Sim, por favor. E a gente pode sair para jantar? Griff levantou a mão. Uma coisa de cada vez, Godwin. Joanne sorriu ao ouvi-lo chamando assim, mas reconheceu que alguma coisa tinha se perdido entre eles e jamais seria recuperada. Eles seguiram andando, se afastando do acampamento, até que, por fim, resolveram voltar. Posso falar só mais uma coisa? Perguntou Griff, pouco antes de chegarem ao acampamento. Uma coisa que não é exatamente da minha conta. Claro. Não vou dizer que sei o que você sente, mas você disse umas coisinhas aqui e ali. Deduzi algumas coisas, talvez, e. Ele deteve o passo e se virou para ela. Se você sente algo por alguém e se pretende levar isso adiante, acho que você vai se colocar numa situação difícil. Porque por mais que eu não concorde com a posição deles, tem certas coisas que a NASA não permite oficialmente para os astronautas, pelo que ouvi dizer. Por um segundo, Joanne ficou sem respirar, como se seu corpo tivesse esquecido como expelir o ar dos pulmões. Você tá bem? Ela assentiu. Obrigada, Griff, por se preocupar comigo. Mas eu não sei o que isso tem a ver comigo. Entendi, disse ele. Só tô falando que eu vou ficar do seu lado, se for necessário. Só queria que você soubesse disso, apesar de você ter aniquilado meu ego lá em Nova Orleans, acrescentou aos risos. Quer parar com isso? Ele continuou rindo. É sério, meu orgulho ferido não vai mudar meus princípios. Todo mundo deveria ser livre para fazer o que quiser da vida, para amar quem quiser. Eu estou do seu lado, Godwin. Tudo bem? É isso que eu estou tentando dizer. Eu agradeço, Griff, de verdade, respondeu Joanne. Mas realmente não faço ideia do que você está falando. Joanne voltou para sua barraca, mas sozinha ali sem Francis, não conseguia dormir. Não conseguia aquietar a mente, mas também não conseguia ignorar o barulho de água que ouvia de tempos em tempos, de algum peixe ou ave no lago. Bufando de frustração, ela saiu do saco de dormir, abriu o zíper da barraca e saiu. Vanessa estava no pier, jogando pedrinhas para fazê-las quicar na superfície do lago. Joanne olhou para o céu. Com base onde estava a Vega, estimou que fosse menos de 2 da manhã. Deveria ter voltado para sua barraca e tentado dormir de novo. Mas as costas de Vanessa estavam iluminadas pelo brilho da lua, e Joanne foi até ela. Vanessa devia ter ouvido seus passos, porque se virou na hora, e ao ver Joanne, abriu um sorrisão. O sorriso de Vanessa era tão lindo, mas puxado para um dos lados, com o restante do rosto perfeitamente simétrico. Os cachos dela eram a coisa mais perfeita que Joanne já tinha visto na vida. E ela queria tanto passar seus dedos por eles, puxá-la mais para perto. Olha só, disse Vanessa, apontando para o quadrante oeste do céu. Hércules. Joanne não disse nada. O céu inteiro faz sentido para mim agora, continuou Vanessa. Graças a você. E Joanne pensou. Ah, não, não, não. 29 de dezembro de 1984. Já com traje espacial, Vanessa entra no compartimento de carga amarrada à nave. Ela vai até a antepara dianteira para examinar as travas do lado direito. Tenta não pensar em Hank. Tenta não pensar no que Donna está passando. Tenta não pensar na pequena Thea.
e no fato de que ela nunca vai se lembrar de como Hank a segurou nos braços no dia de ação de graças, com Donna pedindo para segurar a criança e Hank balançando a cabeça. Não, ela ouviu Hank dizer. Por favor, me deixa ficar mais um pouquinho com ela. Tia nunca vai se lembrar da sensação de ficar nos braços do pai daquela maneira. Seu pai vai ser uma pessoa que Thea só vai conhecer em histórias contadas por outras pessoas. Vanessa não consegue suportar esse pensamento. Em vez disso, pensa em Griff, pensa em Lydia e pensa em Joanne. Quando chega à antepara dianteira, sente um arrepio. É possível ver o outro lado do buraco que se abriu ali. E, para completar, a porta do compartimento de carga está torta. Recebeu uma pancada forte, provavelmente dos detritos que voaram dos fios explosivos. Houston, a porta direita do compartimento de carga está empenada. Vou tentar fechar manualmente, mas não sei se vou encaixar direito. A voz de Joanne chega até ela. Entendido, Navigator. As PLBDS podem suportar a certa medida de variação. Comece a fechá-las para fazermos uma estimativa. Vanessa olha ao redor. As portas formam um I maiúsculo no alto do compartimento de carga, e quando fechadas, são presas por 32 travas. 8 na antepara dianteira, 8 na traseira e 16 na linha central. Primeiro, ela vai fechar as travas da antepara dianteira, o melhor que conseguir. As 4 da esquerda tinham se fechado eletronicamente. Portanto, ela vai até as da direita, começando pela mais distante do centro. A primeira emperrou, mas ela sabe o que fazer. Se o contexto fosse outro, seria um momento para Vanessa brilhar. É para isso que ela está lá, para cuidar da parte mecânica. Ela pega a caixa de ferramentas atrás do cobertor térmico e flutua de volta até a primeira trava. E só então pega a chave de boca. Não pode haver pressa no espaço. E nesse momento, ela se sente grata por ser obrigada a trabalhar de forma metódica. Foi treinada para isso. Em solo, aprendeu onde pôr a mão direita, onde pôr a mão esquerda, como encaixar os pés e como se preparar para exercer a maior força de alavancagem possível. Ela se põe em posição e começa. Como vai ser astronauta sem Steve? Como vai voltar para a Terra sem ele? Impossível. Ela não é capaz de fazer nada disso. Vai estragar tudo e vão todos morrer. Ela não é capaz. Vanessa respira fundo. Talvez se apressar fosse melhor. Talvez, se não tivesse tempo para pensar, tudo ficaria mais fácil. A gravidade é subestimada. Proporciona uma resistência para nos ocupar. Ela tenta clarear os pensamentos. Alinha a chave de boca, a caixa de engrenagem e começa a virá-la. Steve tinha dito para Vanessa em determinado momento que, apesar de ter 2 irmãos mais velhos, sentia que ela era sua irmã caçula. Vanessa respondera que ela também se sentia sua irmã caçula, sempre exigindo demais da atenção dele. Mas Steve não concordara. Dissera que também se beneficiava daquela proximidade. Conversando com você, sabendo como está se saindo, eu paro para pensar o quanto avancei desde que tinha sua idade. E ora essa, eu posso até ser um ótimo astronauta, mas se estiver usando tudo o que aprendi só para mim, que tipo de legado vou deixar? Dessa forma, posso ajudar você, e você ajudar outro Ascan, e ela ajudar outra, e assim por diante. E um dia, daqui décadas, quando chegarmos a Marte, eu não vou estar mais por aqui, mas ainda vou ser parte de tudo isso. Ela aperta a caixa de engrenagem com o máximo de força que consegue. As 4 trancas se fecham. A conexão firme dos mecanismos transmite uma sensação agradável às suas mãos. Navigator, vemos que o primeiro conjunto está fechado. Obrigada. Vanessa olha para cima. O empenado na porta impede que as 2 partes se toquem completamente. Ela põe a chave de novo na caixa de engrenagens do mecanismo da trava e tenta apertar mais um pouco, puxando a porta o máximo que pode. Se a fresta entre as portas for muito grande, o ônibus espacial vai pegar fogo na reentrada na atmosfera. Vanessa nunca mais vai ver Joanne. Ela tenta parar de cerrar os dentes e se concentra na respiração. 4 segundos inspirando, 4 segundos prendendo o ar, 4 segundos expirando. Ela sabe que, se repetir o mesmo padrão na respiração, pode ocupar a mente o suficiente para distrair seus pensamentos do resto.
4 segundos inspirando. 4 segundos prendendo o ar. 4 segundos expirando. 4 segundos inspirando. 4 segundos prendendo o ar. 4 segundos expirando. Ela continua girando a chave. Está escuro no compartimento de carga e ainda há muito a fazer. Joanne não vai dizer em voz alta, mas se as 4 travas da antepara dianteira não derem conta de fechar a porta, as coisas vão se complicar. Ray se levanta. Equipe de voo, é o cirurgião. Estou preocupado com a frequência cardíaca de Griff. É a 4ª vez que Ray assinala isso. Mas agora seu tom está mais calmo e menos aflito, o que produz um efeito contrário ao pretendido. Joanne se vira para ele. Pelo rosto pálido e os olhos arregalados, percebe que está lutando para se controlar. Jack diz: Qual é a situação? 21 batimentos por minuto, e cada vez mais irregular. Muito irregular? Ray verifica os instrumentos e engole em seco. Quando volta a falar, com uma expressão sombria, é como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo de Joanne. Todas as palavras do diálogo entre Ray e Jack parecem silenciadas, abafadas, irreais. Ela vê Ray franzir o rosto, vê Jack socar o console, mas não consegue discernir uma única palavra. Mais tarde, ela vai se dar conta de que na verdade ouviu tudo, que guardou essa informação para um momento em que fosse capaz de assimilá-la. Tudo vai voltar em flashes para ela mais tarde. A temperatura dele caiu. Perdemos os sinais cardíacos. Não conte para Ford. Mesmo se conseguir chegar a ele em 30 segundos, não acredito que... No momento, é como se Joanne tivesse abandonado o próprio corpo. Sua visão paira alguns metros acima dela. Ela se vê na cadeira, os cabelos presos no rabo de cavalo, os olhos vermelhos. Agora tudo se move ao contrário. Ela se vê chegando ao trabalho de manhã, então indo para a cama na noite anterior. Ela se vê se despedindo de Griff, com um aceno no estacionamento do JSC, antes que ele entrasse em quarentena. Ela o vê falando com ela na piscina da casa de Steve, nadando até onde estava. Ela o vê a cumprimentando no primeiro dia do condomínio de apartamentos. Ela vê o passado, agora maculado com a dolorosa inevitabilidade do momento presente. Sua criançona, pensa Joanne. Ele foi atingido por um estilhaço de uma explosão a 320 quilômetros da Terra. E você achou que ele sobreviveria? Um silêncio abrupto e violento recai sobre a sala, e ela volta à sala de controle. Joanne vê Ray ficar totalmente pálido. Equipe de voo, é o cirurgião. John Griff está morto. Joanne é capaz de sentir o ferro derretido no centro da Terra puxando-a para baixo, para as profundezas de um inferno em que nem sequer acredita. Hank se foi, Steve se foi, e agora Griff se foi. Ele lhe disse uma vez que ela era uma romântica, e Joanne não acreditou. Será que ele a conhecia melhor que ela mesma? A Joanne que ele viu naquele dia era mais parecido com quem ela é de verdade do que a versão que Joanne tinha visto no espelho a vida toda. A voz de Vanessa chega, nítida. Houston, aqui é Ford. Tentei apertar as travas, mas não consegui fechar as portas totalmente. Temos uma fresta de aproximadamente 1 centímetro. Joanne fecha os olhos. Não sabe como sobreviver a esse momento. Ela aperta a caneta em sua mão com tanta força que a quebra, e a ponta afiada fere a palma de sua mão. Ela tem a vida toda para ficar de luto. É só mais algumas horas nesse console. Houston, responda. É o Navigator. Eu fui clara? Diz Vanessa. Recomponha-se, Godwin. Joanne nunca havia se referido a si mesma como Godwin em sua própria mente. Então não sabe qual voz acabou de ouvir. Não conte para ela, avisa Jack. Precisamos que ela se concentre nas travas. Joanne olha para ele. Sabe que apenas assim Vanessa conseguirá salvar sua vida e a de Lydia. É o que precisa ser feito. Só não sabe se suporta esse fardo. Vamos lá, caralho. Navigator, aqui é Houston, diz ela. Acreditamos que você deve continuar o procedimento, considerando que o nosso tempo é limitado. Desde que as demais travas estejam em posição, vai ser viável. Eu discordo, Houston. Acho que devemos continuar tentando. Navigator, continue o procedimento. Nós não temos tempo. Você tá bem, Godwin? Pergunta Vanessa. Não parece estar. Jack olha para Joanne e balança a cabeça.
Nosso trabalho não é contar a verdade, é trazê-la de volta. Sim, Navigator. Estamos seguros em relação às PLBDS. Por favor, prossiga para as 8 travas de antepara traseira. Joanne sente a alma dormente. Sua boca está se movendo, mas o coração não está mais lá. Ela sabe que vai sobreviver àquilo. As horas vão passar, uma como consequência da outra, e fisicamente, Joanne vai sair viva. Só não sabe se quando tudo acabar, algum dia vai voltar a ser quem era. Vanessa percebe a instabilidade na voz de Joanne. Mas, se Joanne não quer contar o motivo, existe uma razão para isso. Entendido, diz Vanessa. Vanessa se movimenta até a antepara traseira. Todas as 8 travas se fecham em sequência. São 16 de 32. As barras de cima e de baixo do I maiúsculo estão no lugar, ainda que não perfeitamente. Ela imagina a sensação do asfalto sob seus pés. O alívio de ver os médicos entrando correndo no deck de voo para salvar Griff e Lydia. Pensa no cheiro que vai sentir no ar, cheio de poeira e fumaça de combustível. Steve contou para Vanessa que descer da nave era como entrar em casa depois de longas férias. Um raro momento em que seu cheiro familiar da Terra é sentido, antes de um astronauta se acostumar de novo e deixar de sentir. Ela estava ansiosa por isso. Solta um risinho de deboche ao pensar no quanto desejava aquela missão. E no quanto lutou para não ser só uma especialista de missão. No quanto implorou por uma chance para pilotar. É óbvio que foi Steve quem lhe disse que havia uma chance dela pilotar a nave um dia. Steve vinha trabalhando para isso. Disse que continuaria a insistir até fazer Antônio entender. Ela passa para as travas da linha central. Felizmente, as primeiras 4 se fecham sem dificuldade. Vanessa passa para o conjunto seguinte. Steve tinha traído a esposa 10 anos antes. Foi uma vez só. Estava bêbado. Nunca se perdoou por isso. Mas depois de confessar para Helene, ela lhe deu mais uma chance de se redimir. E ele fez isso. Se redimiu com ela. Vanessa não entendia nenhum dos dois lados. Não sabia como a traição ou o perdão eram possíveis. Mas Steve tinha dito que com o tempo ela entenderia ambas as partes. Quando amasse alguém por muito tempo, saberia que tudo é possível, que ela seria capaz de coisas piores e de atos mais grandiosos do que imaginava. Ele lhe ensinou isso também. Ela fechou a última trava do conjunto de 4. 24 já foram. Faltam 8. Se conseguir fechar todas, é razoável presumir que o ônibus espacial poderá resistir, com a fresta na antepara dianteira sendo o único problema. Ela passa para o próximo conjunto, onde a linha central se encaixa com a antepara dianteira. Não demora para ver que a caixa de engrenagens rachou, atingida pelos estilhaços. Houston, quantas travas podemos perder? Pergunta Vanessa. A nave foi projetada para suportar falhas a que nível? Ela olha mais adiante, para o último conjunto de 4 travas, alinhadas à antepara dianteira, e pela segunda vez vê-o empenado na porta. Navigator, nós acreditamos que mesmo que as travas da antepara dianteira não estejam totalmente encaixadas, o orbitador consegue suportar certo nível de imprevisibilidade nas travas da linha central. Mas quanto? Eu tenho 8 travas totalmente soltas, além da fresta na porta. Entendido, Navigator. Estamos fazendo os cálculos. Vanessa já sabe que a resposta não é: o ônibus espacial pode suportar a reentrada com 8 travas abertas e uma fresta de 1 centímetro na antepara dianteira. Mas se ela conseguir fazer a caixa de engrenagens girar e posicionar bem aquele conjunto de 4 travas, o mecanismo pode ajudar as portas a se fecharem com força suficiente lá na extremidade da antepara dianteira. Assim, mesmo que não consiga travar as demais, ainda pode ter uma chance. Ela faz o possível para conseguir a melhor pegada possível na chave de boca para aplicar a força na caixa de engrenagens. Mas o mecanismo não se move. Vanessa torce a chave o máximo que consegue. No entanto, quanto mais se esforça, mais a microgravidade a afasta da trava, o que a obriga a se segurar a porta com um pé e um braço, usando o próprio corpo como alavanca. Ela aguenta o máximo que consegue, empurrando a porta com cada músculo do corpo. Está sentindo a rigidez nos membros e nas costas e no abdômen.
Cerra os maxilares com tanta força que corre o risco de trincar um dente. O mecanismo não está cedendo. Navigator, nós acreditamos que 4 travas na linha central podem ficar abertas e ficaremos bem. Isso não é o suficiente. Ainda faltam 8, e a porta está empenada. Ela precisa fechar aquele conjunto, ou ninguém vai sobreviver. Vanessa tenta usar o corpo como alavanca para a ferramenta de novo. Nada. Ela tenta de novo. Sem resultado. E de novo. E de novo. Maldição! Ela para de empurrar o corpo contra a porta e perde o apoio para o pé. Precisa reassumir sua posição. Caralho. Ford, nós acreditamos que você deve seguir em frente. Confirme, por favor. Vanessa não consegue falar. Ela vai gritar. Navigator, por favor, confirme que vai prosseguir. Ela sente vontade de jogar a merda da chave de boca para o outro lado do compartimento, arrancar o capacete e gritar, mas precisa daquela ferramenta para voltar para casa. E se sequer abrir o capacete vai morrer em questão de segundos, e mesmo se berrar com todas as forças, ninguém vai ouvir. O som não vai a lugar nenhum. Nenhum dessas 4 está fechando. Se eu seguir em frente, vou precisar fechar as outras, que pelo que eu vejo daqui estão quebradas. Tem certeza que devo passar para as últimas 4? Considerando nossa falta de tempo, acreditamos que seja melhor assim. Entendido, Houston, diz Vanessa. Ela fecha os olhos e se solta o ar com força. Em seguida, passa para o último conjunto de 4 travas, na antepara traseira. Mas ela estava certa. Não só a porta está empenada ali também, como o eixo de torque para o fechamento manual está danificado. Ela encaixa a chave de boca na caixa de engrenagem, mas as travas não se movem. Pega a chave de fenda de 3 pontas e tenta fechar cada uma das travas individualmente, mas nenhuma se fecha. Vanessa respira fundo e se concentra nas primeiras das 4. Volta a encaixar a ferramenta de 3 pontas na trava e tenta girá-la. Por fim, o mecanismo se move 1 milímetro em sua direção. Seu corpo todo se alivia. Ela aplica cada vez mais força. Seu braço está em chamas. As costas ardem, mas ela precisa continuar. O mecanismo se move mais 1 milímetro. Mas então, quando parece que ela vai conseguir fazer a trava se fechar, o eixo do torque racha ainda mais. Ela fecha os olhos. É preciso que as portas do compartimento de carga permaneçam fechadas na reentrada. Porra, isso é pedir demais. Donna uma vez falou que entre ela e Hank, se um dos dois tivesse que morrer, esperava que fosse ela. Vanessa não acreditou, mas Donna bateu o pé. E não é por algum motivo idiota, tipo eu não consigo viver sem ele, explicou ela. Porque eu consigo. Vivi 30 anos antes de conhecer esse filho da mãe. É porque ele é o melhor pai do que eu como mãe. Ele ama mais a nossa bebê. Sei que não dá pra comparar uma coisa como amor, mas eu amo muito a nossa filha e ele ama ainda mais Vanessa. Vanessa não quer continuar pensando em Donna, mas quer levar o corpo de Hank de volta, porque toda vez que ia ao túmulo do pai, sabia que o corpo dele na verdade não estava lá. E isso fazia diferença. Ela tenta fechar a segunda trava o suficiente para concluir o travamento com a ferramenta de 3 pontas. Mas nada se move. Vanessa bate com a luva no capacete. E de novo, e de novo, e de novo. Houston, não sei o que fazer. Navigator, responde Joanne. Estamos esperando para ver se você consegue fechar as 4 últimas travas. E se eu não conseguir? Qual é o plano de contingência? Joanne não responde nada num primeiro momento. Vanessa conviveu por muito tempo com essa sensação, com a obliteração de tudo menos a voz de Joanne. A necessidade de se agarrar a cada palavra dela. Houston, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Navigator. Estamos vendo que todas as 4 travas estão abertas. Eu não acho que elas vão fechar, Godwin. Entendido, responde Joanne. A nave consegue sobreviver à reentrada com 8 travas abertas e 2 frestas, uma em cada antepara? Pela minha avaliação visual, temos pelo menos 1 centímetro de vulnerabilidade na linha central. Mais uma vez silêncio. Vanessa, porém, compreende isso perfeitamente. Joanne não quer mentir para ela. Navigator, diz Joanne depois de um tempo num tom muito firme. Não estamos confiantes de que o ônibus espacial esteja em condições com tantas travas abertas.
Não acreditamos que vá suportar o calor da reentrada. Precisamos que você recomece do início, apertando cada trava o máximo possível, a começar pela da antepara dianteira. Acreditamos que um travamento mais firme desse lado vai proporcionar um potencial significativo de realinhar as portas. O coração de Vanessa dispara. Houston, se eu recomeçar a tentar apertar as travas uma por uma, nós vamos perder a nossa oportunidade de desorbitar. Tem razão, Navigator. Griff e Lydia conseguem sobreviver a outra rotação? Pergunta Vanessa. Seu questionamento é recebido com silêncio. Houston, estão me ouvindo? Qual é a próxima oportunidade de desorbitar? Griff e Lydia vão sobreviver se perdermos essa? Navigator, responde Joanne por fim. Precisamos passar uma atualização sobre o estado da tripulação. O controle de missão está tomado pela agonia. Ninguém está dizendo muita coisa. Jack está logo atrás dela, e Antônio, ao lado da entrada. Todos os demais estão afundados nos assentos. Joanne não consegue olhar nos olhos de ninguém. Qual dos dois, Godwin? Pergunta Vanessa, levando o tom de voz. Joanne não consegue falar. Griff ou Lydia? Pergunta Vanessa outra vez. Griff uma vez disse a Joanne que tinha medo de ter chegado ao auge da vida cedo demais. Foi popular demais na época do colégio. Isso não significava que dali em diante seria tudo ladeira abaixo? Joanne riu e apoiou a cabeça no ombro dele. Talvez continue só melhorando, falou. Já cogitou essa hipótese? Não, respondeu ele na ocasião. Eu não caio nessa não. Griff, diz Joanne no headset. Ele morreu em 17 minutos atrás. Vanessa não responde. Ford, continua Joanne. Sentimos muito. Eu sinto demais. Estou morrendo de medo do que possa acontecer a seguir. Godwin, responde Vanessa por fim. Você tá bem? Eu... Joanne se lembra de quem é. Não estão, não. Todos nós aqui em Solos estamos arrasados. Mas nesse momento estamos mais preocupados em ajudar você a pousar a nave e trazer todos os astronautas sobreviventes de volta. Vanessa não responde. Os segundos se passam, um após o outro. Segundos que eles não têm. Mas então a voz de Vanessa chega de novo. Ele era um dos nossos melhores astronautas. Joanne tenta manter a compostura. Afirmativo. É só o que consegue dizer. Se eu continuar a trabalhar nas portas, o que vai acontecer com Lydia? Pergunta Vanessa. Joanne olha para Ray, que franze a testa, depois para Jack. Ele assente. Navigator. Edwards é a nossa última oportunidade antes do KSC. 12 horas depois. Entendido, Houston. E quanto tempo Lydia ainda tem? Questiona Vanessa. Não podemos mentir sobre isso, avisa Jack. Joanne assente. Conte para ela, diz ele. Chegou a hora. Agosto de 1981. A reunião geral daquela manhã de segunda-feira parecia apenas mais uma. Os astronautas e diretores estavam sentados à mesa de reuniões ao redor da sala. Os Askans estavam de pé junto à parede, com Joanne, Griff, Lydia e Vanessa espremidos num canto. Donnie e Hank chegaram de fininho no último instante e pegaram um dos últimos lugares à porta. Então Antônio entrou. Joanne sabia que havia alguma coisa fora do comum prestes a acontecer. E embora as pessoas chamassem isso de sexto sentido, Joanne reconhecia a sensação pelo que era, uma percepção. Antônio estava com uma postura diferente, andando mais devagar, contendo o sorriso. Hoje é um dia que com certeza os astronautas aqui presentes lembram com carinho de sua época como Askans, falou. Joanne olhou para Griff, que arqueou as sobrancelhas. No outono de 1979, recebemos 3.122 fichas de candidatura para o programa de astronautas. No início daquele inverno, entrevistamos os 122 finalistas e selecionamos os 18 melhores para se tornarem candidatos a astronautas. Lydia olhou para Joanne. Hoje, 1 ano e 1 mês após o início do processo de treinamento e avaliação, posso afirmar com confiança que os 18 membros do Grupo 9 de astronautas da NASA se mostraram alguns dos melhores candidatos que a agência já teve o prazer de treinar. Por isso, tenho a honra de declarar que vocês não são mais Askans.
Senhores e senhoras, temos o imenso orgulho de, a partir desse momento, chamá-los de astronautas. Meus parabéns. Todos começaram a comemorar. Joanne se virou para Vanessa, que dessa vez não conseguiu desviar os olhos. Vanessa sorriu. Mais tarde, naquele dia, Joanne pegou o telefone da sua mesa da NASA e ligou para a Bárbara. Posso falar com Francis também? Pediu Joanne. Bárbara colocou Francis na linha, e quando Joanne se certificou de que as duas estavam lá, Joanne deu a notícia. Você ganhou o broche de prata? Perguntou Francis. Joanne o segurava na palma da mão. Era pequeno e afiado, pronta para voar. Estou olhando para ele agora mesmo. Johnny, que orgulho de você! Gritou Francis. Foi desconcertante para Joanne, a velocidade com que essas palavras fizeram seus olhos se encherem de lágrimas. Ela pigarreou para conseguir falar alguma coisa. Obrigada, lindinha. Ora, que tal essa? Comentou Bárbara. Minha irmã mais velha é astronauta. Todo mundo foi a Outpost naquela noite para comemorar. Hank e Jimmy estavam pagando rodadas de cervejas para todo mundo. E as pessoas não paravam de chegar. Ainda era cedo, mas já tinha virado um caos completo. Quando Duke ofereceu uma rodada para o bar inteiro, todo mundo comemorou aos gritos, e Hank deu um beijo em Donna. Lydia olhou para Joanne com os olhos arregalados. Joanne deu risada. Então tá tudo escancarado agora? Perguntou Jimmy. Hank deu de ombros, mas Donna estava sorrindo de orelha a orelha. Quando os olhares das duas se encontraram, Joanne sorriu para a amiga, embora estivesse aterrorizada com a possibilidade de algum dia pudesse sorrir assim também, sem a menor cautela. Acho que sim, disse Hank, então praticamente gritando. A gente vai se casar, é melhor vocês já ficarem sabendo. O grupo comemorou tão alto e aplaudiu tanto que os tímpanos de Joanne quase se romperam. Era só o que faltava, comentou Jimmy. Hank desistiu de ser feliz e amarrar seu barco no porto. Ele deu risada. Boa sorte se quiser se divertir de novo alguma vez na vida. Quanta gentileza, Jimmy, disse Donna. É brincadeira, respondeu Jimmy. Explica aí a piada para sua garota, Hank. Ela entendeu muito bem, Jimmy. Vanessa chegou nesse exato momento e parou ao lado de Joanne. Que comemoração toda é essa? Perguntou ela. É por causa dos broches? Joanne balançou a cabeça. Hank e Donna vão se casar. Uau! Disse Vanessa. Isso é ótimo, continuou Joanne, mas seu tom de voz dizia que ela não estava tão entusiasmada assim com a ideia. Donna estava segurando o braço de Hank com o corpo grudado ao dele. Joanne estava decepcionada. Eu acho. Você não está feliz por ela? Perguntou Vanessa. Eles acham bonita essa história, não? Dois astronautas apaixonados. Vanessa deu risada. Pois é, que coisa terrível! Dois astronautas apaixonados. Horas depois, o bar estava quase vazio. Só restavam Griff, Lydia, Joanne e Vanessa. Nós conseguimos, disse Lydia. Conseguimos mesmo. Pois é, falou Vanessa. Eu pensei que vocês não iam conseguir, continuou Lydia apontando para Vanessa e Joanne. Ok, já chega, Lydia, rebateu Vanessa. Não! Lydia balançou a cabeça com uma fluidez que fez Joanne notar que ela estava absolutamente bêbada. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo... Me escuta. Que tal a gente levar você para casa? Sugeriu Griff. Tudo bem, mas espera um pouco, disse Lydia. Eu tenho um bom motivo para estar preocupada. Quer dizer, a Vanessa é só uma mecânica com diploma, né? Sem querer ofender. Não mesmo, disse Vanessa. Por que eu me ofenderia? Certo, então você entende. Eu não estou ofendendo ninguém, disse Lydia. E Joanne, no começo você parecia tão assustada, parecia uma ratinha, e eu pensei, ela nunca vai conseguir passar nem pelo treino com paraquedas. Mas olha só para você. Para de enrolar, Lydia, disse Joanne. Lydia suspirou. Acho que eu não tinha muito a aprender. Enfim, sempre fui a aluna mais inteligente da classe, disse. A vida toda. Sabe como é? Quando isso é tudo para você, nenhuma de vocês deve saber. Vanessa revirou os olhos. Lydia, se toca. Você pode ser mais inteligente do que eu, mas não é mais que a Joanne. Então fica na sua, baixa essa bola. Eu tentei ser paciente, mas você tá me dando nos nervos.
Tudo bem, disse Joanne. Está tudo certo. Está nada, disse Vanessa, então se virando para Lídia. Não está tudo certo coisa nenhuma. Você não gosta de mim, eu entendo, disse Lídia. Estou acostumada. Não tenho muita gente que gosta de mim. E entendo o motivo, porque eu me preocupo mais comigo mesma do que com os outros. Isso tá na cara. Eu não saberia nem como esconder. Vanessa balançou a cabeça. Griff escondeu o rosto entre as mãos e bufou. Joanne continuou ouvindo. Só estou dizendo que eu sei que vocês devem ter alguma coisa que eu não tenho, disse Lídia. Uma coisa que eu posso aprender. Ainda não sei como, mas vou descobrir. Eu sei que vocês são ótimas. Têm habilidades que faltam em mim e preciso aprender a ouvir vocês. Joanne sorriu para ela. Não dava para esperar muita coisa de Lídia, mas vez ou outra ela era capaz de se surpreender positivamente. Vai para casa e dorme um pouco? Aconselhou Vanessa. Lídia assentiu, e Griff a levou embora. Saindo do bar, ele se virou para Joanne com uma expressão indecifrável, o que a deixou ainda mais ciente de que estava sozinha com Vanessa ali. As cervejas que tinha bebido giravam em sua cabeça, o que tornava mais fácil olhá-la nos olhos. Lídia tá bêbada, disse ela. Mas você entende o que eu sempre digo? Que ela é bem intencionada? Eu entendo que ela é uma pessoa sozinha, respondeu Vanessa se inclinando para trás. Bom, isso todo mundo é. Vanessa balançou a cabeça. Não, nem todo mundo. Você é? Você tem Bárbara e Francis. Pois é, eu sei. Não sou mesmo. Isso não me soou muito convincente. Bom, você é? Não sei como responder a essa pergunta, disse Vanessa. Por quê? Você sabe por quê. Joanne não queria responder, mas não conseguiu se conter. Não imagino por que você seria uma pessoa sozinha, falou. Não imagino porque não teria gente implorando para ficar ao seu lado o tempo todo. Vanessa encarou, mas não disse nada. Joanne estava perdendo o controle das palavras que saíam da sua boca. Me diz o que você está pensando, pediu Joanne. Você não vai querer que eu diga o que eu estou pensando. Joanne sabia que era verdade, mas não resistiu à tentação. E por que eu não ia querer isso? Eu sinto que mesmo se eu te conhecesse há um tempão, ainda estaria muito curiosa para ouvir o que você tem a dizer. Vanessa se inclinou para a frente e baixou o tom de voz. Eu pensei a mesma coisa sobre você quando eu te vi. Joanne sentiu um aperto e um peso no peito, como se existisse uma âncora pressionando as partes mais sensíveis do seu coração. É melhor a gente ir, disse Vanessa. Eu te levo para casa. Elas fizeram o trajeto em silêncio. Joanne não conseguia pensar em nada para dizer que não fosse soar falso. Quando pararam diante do prédio de Joanne, Vanessa perguntou. A gente pode conversar lá dentro? Joanne assentiu. Mais uma vez, o silêncio predominou enquanto as duas iam até o apartamento. Quando Joanne fechou a porta, sentiu que conseguia respirar de novo. Eu preciso que você entenda uma coisa, disse Vanessa. Estavam ambas paradas diante da porta. Tá. Vanessa olhou para ela e franziu a testa. Eu não sei nem como. Ela suspirou. Eu tenho um sonho recorrente, contou por fim. Sobre o quê? Joanne torceu para que fosse com ela. Meu velório. Estou no caixão mais viva. Na verdade, estou bem. Mas ninguém vê isso, nem me escuta. Só fica todo mundo chorando. Minha mãe está lá. As outras pessoas mudam de sonho para sonho. Mas ela está sempre lá. E passa o tempo inteiro soluçando, com um lencinho na mão. E ela fica falando sobre alguma coisa que eu nunca fiz. Às vezes é que eu não formei uma família. Ou nunca me casei. Você quer alguma coisa dessas? Vanessa fez que não com a cabeça. Isso é o que minha mãe quer pra mim. Mas pra mim a questão é o quanto minha vida foi curta. Quando estou naquele caixão, percebo que não fiz quase nada nesse mundo. Não tive chance de fazer nada com o tempo que eu tive. Você acha que tem relação com seu pai? Vanessa fez que não com a cabeça de novo. Não. O que eu tô dizendo é que... Joanne, você vive como se tivesse todo o tempo do mundo. Mas comigo não é assim, Joanne. Você está sozinha nessa. Como assim? Ela respirou fundo e soltou as palavras seguintes como se estivesse soprando fumaça do cigarro. Não confundo meu respeito por você com paciência.
Joanne sentiu a intensidade no olhar cálido de Vanessa e entendeu que a verdadeira Vanessa nunca tinha olhado para ela até aquele momento. Mas a verdadeira Joanne não conseguia retribuir esse olhar. Acho que não entendi o que você quis dizer. Você passa um bom tempo fingindo que não entende o que eu quis dizer. Joanne desviou o olhar. Ela não sabia como ser a pessoa que sabia que era. Eu não tenho exatamente um sonho recorrente, disse Joanne, mas tenho um tipo de sonho desde a adolescência. Ok. Eu estou feliz fazendo uma coisa bem simples, preparando o jantar, ou lendo um livro, ou pendurando um quadro, sempre numa casa diferente. Às vezes a casa é antiga dos meus pais. Uma vez era uma mansão que vinha um filme. Cada vez tenho uma idade e faço uma coisa diferente. Nada que seja arriscado, nem dramático. Nada acontece. Eu só estou em casa, vivendo a minha vida. Mas, Joe encarou Vanessa, e dessa vez se obrigou a não desviar. Eu estou sempre sozinha, Vanessa. Vanessa baixou os olhos. As mãos das duas estavam a poucos centímetros uma da outra, e Joanne sentiu vontade de mexer os dedinhos para poder tocá-la, mas não teve coragem. Eu entendo o que você está me dizendo, afirmou Joanne. Você não vai me esperar para sempre. Vanessa balançou a cabeça. Não, Jo, você não entendeu nada. Os olhos cor de âmbar de Vanessa ficavam quase dourados sobre a luz. O sentimento que transmitiam, principalmente nesse momento, era tão complexo que Joanne se lembrou do que a mãe sempre dizia sobre sua pintura de paisagem favorita, pendurada na sala de jantar de casa. Era algo que valia a sua atenção. Joanne poderia admirar os olhos de Vanessa por horas e nunca se cansar do que via. Eu estou com medo de acabar esperando para sempre, disse Vanessa em um sussurro. E isso vai acabar comigo. O coração de Joanne disparou. Eu estou implorando para você me dizer para não fazer isso, continuou Vanessa. Por favor, me diz que eu tô perdendo meu tempo, que eu sou louca. Me tira dessa agonia, Joanne. Você pode fazer isso por mim? Joanne olhou para ela. Eu não posso te dizer isso. Vanessa encarou. E eu não quero te dizer isso, acrescentou Joanne. Vanessa demorou seu olhar sobre ela, então prensou Joanne contra a parede e a beijou. Joanne segurou o rosto de Vanessa e retribuiu o beijo. E naquele instante, quase tudo o que Joanne sabia sobre si mesma deixou de valer. E tudo o que pensou que nunca iria querer ou ter estava em seus braços. Vanessa tinha um sabor salgado. O cheiro era o de sempre, porém mais intenso, mais forte. Joanne a puxou mais para perto, com a maior força que podia. Por um momento, temeu que a estivesse machucando, mas Vanessa suspirou. E os braços de Joanne ficaram moles quando largou o peso do corpo contra a porta, com as pernas trêmulas como nunca tinha ficado antes. Vanessa se afastou, mas Joanne a puxou de volta. E, em parte, era porque estava com medo de olhar para ela, encarar aquilo que enfim estava se permitindo fazer. Mas, em principal motivo, era ter o corpo de Vanessa junto ao seu, sentir o peso dela. Joanne queria ficar esmagada entre Vanessa e a porta, sentir o apelo de se render a ela. Joanne enfim a soltou, e Vanessa recuou um pouco, mas não muito. Ela olhou para Joanne, que sentiu o rosto corar. Vanessa passou o polegar de leve no queixo de Joanne, que sentiu seus músculos se dissolverem. Era como se seu corpo inteiro fosse derreter. Joanne sabia que Donna não era idiota, e que os Beatles não eram muito barulho por nada, e que sempre houve um lugar para ela no mundo. Ela tinha passado por lá várias vezes sem nunca perceber aquela porta sem identificação, esperando para ser aberta. Tá, mas e agora? Joanne não sabia o que estava fazendo. Ela não sabia quando podia sorrir para Vanessa no trabalho, sem se encrencar nem quando tinha que esconder seus sentimentos. Não sabia se estava perto demais dela quando estavam todos juntos no bar. Então, em vez disso, Joanne passou uma semana com o coração na boca, desesperada para se ver sozinha com Vanessa como se por acidente. O que nem sempre era fácil. A gente podia fazer uma viagem, murmurou Vanessa certa tarde, quando as duas finalmente se cruzaram sozinhas no campus do centro espacial. Vanessa fazia tudo sem esforço, com absoluta naturalidade. Sim, disse Joanne, percebendo a ansiedade em sua voz, mas incapaz de disfarçar. Para onde? Elas foram para Rockport, em carros separados, para não despertar suspeitas. Foi uma sugestão de Vanessa.
Joanne estava começando a entender como aquilo funcionaria. Chegou ao hotel mais cedo, então ficou no saguão bebendo chá gelado enquanto observava a porta giratória. Famílias e casais entravam, alguns homens de negócios, quando uma garota da idade de Frances surgiu. Joanne sentiu uma pontada de saudade. Havia ligado para Bárbara para garantir que haveria no fim de semana seguinte. Mas mesmo assim, não se sentia à vontade com a ideia de ter decidido viajar. Joanne terminou seu chá rápido demais. E o garçom lhe trouxe outro. Depois de beber tudo em 2 goles, recusou um terceiro. Estava à flor da pele. Ela viu o carro de Vanessa embicar na entrada. Ficou de pé como se fosse sair para cumprimentá-la, mas se sentiu boba e se sentou de novo. Vanessa desceu do carro, levantou a capota e entregou a chave para o manobrista. Quando passou pela porta giratória, não viu Joanne, que ficou só esperando, observando Vanessa ir até a recepção fazer o check-in. Enquanto a funcionária procurava o nome dela no registro de reservas, Vanessa olhou ao redor do saguão, e seus olhos pousaram em Joanne. O rosto de Vanessa se iluminou. Ela pegou a chave com a recepcionista e foi andando em sua direção. Oi? Disse ela ao se aproximar. Oi. Joanne tentou esconder o sorriso, que insistia em reaparecer no seu rosto. Vamos deixar as malas no quarto? Perguntou. Claro! Joanne pegou a sua e foi andando com Vanessa para o elevador. Simplesmente não conseguia parar de sorrir. Ficava pensando em quando Frances tinha 4 anos, mais ou menos, e adorava fazer o que chamava de pregar peças. Ela se escondia embaixo de um cobertor, ou debaixo da cama com os pés para fora, e Joanne dizia: Nossa, onde será que a Frances está? E Frances ria baixinho, como se estivesse fazendo a coisa mais engraçada e criativa de todos os tempos. Se o volume debaixo do cobertor e suas pernas de fora não bastassem para denunciar sua presença, a risadinha de Frances certamente fazia isso. Mas ela não conseguia se conter. Era assim que Joanne se sentia nesse momento. Como as pessoas conseguiam fazer isso? Como eram capazes de viver seu dia a dia com esse tipo de euforia dentro delas? Como? Como? Pobre dona, precisou esconder isso por tanto tempo. Era a melhor sensação que Joanne já tinha experimentado na vida. As portas do elevador se abriram e, para alívio de Joanne, estava vazio. Quando as portas se fecharam, Joanne torceu desesperadamente para que a Vanessa beijasse. Em vez disso, ela estendeu o braço e segurou sua mão de leve, como se as duas já tivessem feito aquilo milhares de vezes. Foi um gesto de afeto tão natural que, por um doce momento, Joanne se sentiu até zonza. Mas então o elevador parou no mezanino, e Vanessa soltou sua mão com a mesma rapidez com que tinha pegado. Uma mulher de terninho Chanel entrou no elevador. Ai, nossa! Disse a mulher quando as portas se fecharam. Eu queria descer para o saguão. Vanessa abriu um sorriso simpático, mas agora elas não poderiam dizer mais nada. Com certeza a mulher conseguia sentir a tensão no ar. Não havia percebido que o clima mudou com sua intrusão no mundo delas? A campainha do elevador tocou, e Vanessa calmamente a conduziu para o corredor, parando diante da porta do quarto 408. Vanessa abriu a porta com sua chave e entrou. Joanne adorou ouvir o som da porta se fechando atrás de si, com todas as travas se encaixando no lugar. Havia som melhor no mundo? Vem cá, chamou Vanessa. Joanne se apressou até ela. Vanessa a abraçou e as duas caíram na cama. Os dedos de Vanessa encontraram o primeiro botão da camisa de Joanne. Posso? Pode. Tira minha roupa toda, pensou Joanne. O que pareceu tão necessário durante toda a sua vida, cobrir o corpo, era uma restrição terrível naquele momento. Ela queria se livrar de tudo, das suas roupas, da de Vanessa. Joanne se deitou na cama enquanto Vanessa tirava a própria camisa e se esparramava sobre ela, roçando seu peito com o colar que usava. Joanne tirou os sapatos com os pés e desabotoou a calça. O contato com a pele nua de Vanessa parecia algo vital, crucial. Joanne nunca quis tanto uma coisa na vida quanto isso. Vanessa tirou o sutiã de Joanne, e a mistura do ar frio com o calor da mão dela fez Joanne estremecer. Ela fechou os olhos. Não podia se permitir questionar nada disso, nem deixar seu cérebro começar com julgamentos. Não poderia haver timidez nem hesitação. Não se ela quisesse ter o que queria. Não agora. Ela precisava existir apenas no nível mais básico do cérebro, na batida intensa do coração. Então esqueceu de qualquer coisa que não fosse sim, e isso, e não para, por favor. E se concentrou na vibração em seu peito, no calor e na leveza do vento. Se Joanne ouvisse o que estava acontecendo do lado de fora do quarto, teria escutado as pessoas passando pelo corredor, e o som das ondas do outro lado da janela.
mas só conseguia ouvir era a própria pulsação e o som que Vanessa emitia do fundo da garganta. Logo depois, só conseguia escutar sua própria voz, repetindo o mesmo gemido sem parar. O que se passava dentro de Joanne a fez gritar de um jeito que nem ela mesma reconhecia. Então uma paz profunda a dominou. A vergonha ameaçou surgir, mas Joanne não permitiu. Não agora. Ainda não. Não venha me privar disso. Ela tinha se atrapalhado? Tinha mostrado que não sabia como se mover na cama e o que fazer? Sim, sim, claro. Mas não estava nem aí. Pela primeira vez na vida, Joanne sabia como se entregar a uma experiência por completo. Quero sair para jantar com você, disse Vanessa, beijando o pescoço de Joanne quando as duas estavam deitadas juntas sob as cobertas. A gente pode fazer isso? Isso o quê, jantar? Em público? Eu não sei como essas coisas funcionam. Estando com você, sabe? Estando com uma mulher? Estando com alguém. Mas sim. Você quer jantar comigo? Perguntou Vanessa. Eu quero fazer tudo com você. Quero ficar tão grudado em você que estou começando a achar que eu tô meio obcecado. Vanessa jogou a cabeça para trás e deu risada. Então vamos decidir onde vai ser nosso jantar romântico. E se alguém ver a gente? As pessoas vão ver duas mulheres jantando juntas e não vão pensar nada. Estamos num hotel movimentado, numa cidade em que não conhecemos ninguém. Se eu não beijar você nem nada, ninguém vai reparar. Está bem, disse Joanne assentindo. Em Houston, a gente precisa tomar cuidado, mas também existem os momentos de despreocupação. Ninguém vai ficar olhando se a gente não der motivo. Não digo que vai ser sempre fácil, mas agora, nesse fim de semana, é simples assim. Tá bem, disse Joanne sorrindo. Eu gosto de coisas fáceis. Vanessa riu e se levantou para desfazer a mala. Que lado você quer? Perguntou ela. Joanne apontou para o direito. Esse aqui. Vanessa sentiu. Ótimo. Assim eu fico mais perto da porta. As duas foram tirando as coisas das malas, uma a uma. Joanne colocou suas camisetas e calças jeans numa gaveta. Pendurou o vestido no armário. Então chegou ao fundo da mala. Tinha comprado um conjuntinho de calcinha e sutiã cor de lavanda no dia anterior, numa loja de lingerie. Foi o que a vendedora sugeriu. Combinar as peças se alguém fosse ver. Quando Joanne foi pegá-las, acabou derrubando no chão. Agachou-se para pegar, mas acabou deixando cair outra vez. Ah, pelo amor de Deus! Reclamou ela. Vanessa olhou para ela. Está nervosa? Joanne se acalmou. Sim, disse. E foi bom admitir, porque o esforço para esconder isso só deixaria mais nervosa. Você não tá nervosa? Com isso que a gente tá fazendo? Vanessa sorriu. Não, não estou. Joanne sentiu seu rosto queimar. Estou animada, disse Vanessa chegando mais perto. Quero te levar para um monte de lugar e fazer tudo com você. E perguntar tudo o que tenho vontade de saber há meses. Quero saber quando você percebeu o que estava rolando entre a gente. E contar quando eu percebi. E quero ficar de mãos dadas com você num lugar escondidinho. E deitar na cama e ouvir seu coração com um ouvido colado no seu peito. Quero te trazer café na cama. E quero ouvir você me contar tudo o que sempre quis contar para alguém. Porque quero que você saiba que conheceu alguém que quer muito, muito ouvir tudo. O coração de Joanne quase pulou do peito, e ela não conseguiu colocá-lo de volta no lugar. Ninguém nunca me disse nada tão maravilhoso assim, falou, tentando manter a voz firme, mas não conseguindo. Vanessa tirou a lingerie de sua mão e colocou com cuidado no seu lado, na cômoda. Então a beijou. Ótimo. Então termina de arrumar suas coisas e vamos sair juntas nessa noite. Vanessa queria nadar. Vai ser legal poder entrar na piscina sem um traje de 130 quilos, treinando para consertar uma trava com uma chave de boca. É uma ótima ideia, disse Joanne. Que tal você levar uma bolsa com uma troca de roupa e tomar banho no vestiário? E a gente se encontra no saguão às 8. Como no encontro de verdade? Como no encontro de verdade. Até lá então, disse Vanessa. Ela pegou suas coisas e deu um beijo de despedida em Joanne. Foi um beijinho de nada, tão rápido, um selinho na verdade, uma despedida. Mesmo assim, quando Vanessa fechou a porta, Joanne precisou de um tempo para se recuperar. Então foi pegar o telefone e pedir para o concierge do hotel fazer uma reserva para o jantar. Quando terminou, colocou seu vestido azul marinho com um cintinho na cintura. Tinha um decote mais cavado que os outros, e ela gostou de como ficou nele. Joanne foi até o espelho e abriu a bolsinha com seu limitado suprimento de maquiagem. Naquela noite, pela primeira vez,
Joanne pegou o pincel do rímel e levou aos cílios, não só para não se sentir diferente, mas com a esperança de que alguém notasse. Quando terminou, respirou fundo e olhou para o seu reflexo. Ela se parecia mesmo com Ingrid Bergman. As maçãs do rosto e os lábios, talvez. Talvez parecesse, sim. Quando desceu para o saguão, Vanessa estava encostada numa coluna, usando uma calça leves desbotada, um cinto preto e uma camisa branca de botão com as mangas dobradas. Os cabelos ainda estavam úmidos. Era a pessoa mais linda que Joanne já tinha visto. Quando foi até ela, Joanne queria beijá-la, mas não fez isso. Apenas sorriu. E dessa vez, conseguiu deixar o segredo que existia entre elas se alojar no fundo de sua alma, sob sua pele. Vanessa deu um sorrisinho, e Joanne mordeu o lábio para esconder o seu. Joanne nunca tinha sentido isso com um homem, então nunca havia saído de mãos dadas com ninguém. E talvez, se pudesse fazer isso com Vanessa, teria gostado. Mas por enquanto, Joanne não conseguia pensar em nada melhor do que aquilo que já tinha. Eu dirijo, disse Joanne. Vanessa levantou as sobrancelhas. Fica à vontade. Quando entraram no carro, Vanessa segurou a mão direita de Joanne antes que ela colocasse a chave no contato. Levou aos lábios e a beijou na parte interna do pulso. Ninguém nunca havia tocado Joanne de forma tão delicada ali. E ela sabia que, embora o futuro da relação fosse imprevisível, pelo resto da vida haveria uma parte de seu corpo que seria apenas de Vanessa. Durante o jantar, Joanne estava falando sobre seu desejo de ajudar a NASA a desenvolver uma sonda solar, mas então reparou que Vanessa olhava de um jeito estranho. Eu fiz alguma coisa errada? Perguntou Joanne. Não, claro que não. Então o que foi? Eu adoro ouvir você falar, disse Vanessa com um sorriso. Um olhar tão caloroso que era capaz de queimar alguém, não? Ah, você é a primeira mulher que eu conheço que me entende sem eu precisar falar nada. Jura? Como assim? Perguntou Joanne. Vanessa pensou na resposta e olhou bem nos olhos de Joanne. Como você se sentiu quando viu o pouso na lua pela TV? Joanne deu risada. Sério? Sério? Como você se sentiu? Porque eu senti uma coisa tão intensa que nunca fui capaz de explicar. Eu. Joanne tentou encontrar palavras para algo que continuava vivo tão profundamente no seu peito. Eu me senti excluída, ela disse por fim. Aquilo acendeu um fogo dentro de mim. Tipo, eu estava bem até as pessoas chegarem à lua, mas quando alguém pisou lá, eu precisava fazer o mesmo. E agora? Questionou Vanessa. Agora eu me contento com as estrelas. Vanessa deu risada. Eu sabia que você ia saber. Ia conseguir explicar melhor do que eu. Durante esse tempo, ninguém nunca entendeu como eu me sentia. Por que eu queria fazer isso? Quer dizer, ficou todo mundo impressionado. Não é disso que eu tô falando, mas tentar explicar essa motivação para sair do planeta. Isso que você tá falando é como tentar descrever o azul para alguém que nunca enxergou. E aí você aparece e começa a descrever o azul para mim. E eu sinto um alívio. Eu acompanharia você aonde quer que fosse só para isso. O que estava acontecendo? Joanne sentiu seu peito queimar e não soube o que responder. Portanto, não disse algo do tipo: adoro ouvir tudo que você tem para dizer, ou me sinto atraída por você desde a primeira vez que te vi. Ela falou: quero mostrar para você como a minha mãe serve o pão. Ah, disse Vanessa. Ok. Joanne pegou uma fatia do pão do cestinho e cobriu cada milímetro da superfície com uma camada finíssima de manteiga. Em seguida, pôs uma pitada de sal e depois pimenta. Leve e uniforme. Só então entregou para Vanessa. Vanessa pegou e deu uma mordida. Seus olhos se arregalaram um pouco. Viu? Disse Joanne. Como fica tão melhor só com uma pitada de sal e pimenta? Sei lá, mas eu quero te mostrar tudo o que já descobri de bom na vida, disse Joanne. As ruguinhas que se formavam nos olhos de Vanessa quando ela sorriu. Joanne sabia que não precisava explicar para Vanessa como estava se sentindo. Vanessa entendia. Isso significava que Joanne não precisaria aprender como ser nada além do que já era. Mais tarde, depois que Joanne pagou a conta que o garçom deixou na mesa, Vanessa olhou bem nos fundos dos olhos dela. Adorei seu vestido, disse ela. E então baixinho acrescentou, e quero tirar do seu corpo quanto antes. Joanne sentiu um tremor nas alturas do quadril. Elas saíram à pressa para o carro. Não chegaram nem no hotel. Tinha estacionado numa rua escura,
E com urgência e sem a menor prudência, Joanne deixou Vanessa aliviar aquele aperto no seu ventre. Às 3 da manhã, ainda estavam acordadas, deitadas na cama. A cabeça de Joanne estava apoiada no peito de Vanessa. Fazia calor, por isso elas não usavam os cobertores, só os lençóis, puxados até a cintura. Joanne ficou chocada consigo mesma, com a rapidez com que superou décadas de inibições. E aí, quando vi os desenhos que você fez, disse Vanessa aos risos. Não eram de você, rebateu Joanne. Eram de uma stripper. Como era o nome dela mesmo? Raven. Ah, sim, claro, eu vi, eram da Raven. Obrigada. A única stripper ali parecida comigo. Joanne ficou envergonhada de um jeito que lembrava como se sentia ao lhe fazerem cócegas quando era criança. Inacreditável, disse ela. Como é que você sabia quem era Raven? Você foi embora mais cedo. Eu fui embora porque não ia aguentar ver você olhando para aquelas mulheres. Joanne a encarou. Ah, pois é. Eu não sabia disso. Bom, agora você sabe. Você estava com ciúme. Eu estava com ciúme. Joanne sentiu o corpo estremecer. Ela segurou a mão de Vanessa. Acho que ninguém nunca sentiu ciúmes de mim antes. Já sentiram sim, disse Vanessa. Você que não percebe metade das coisas que acontecem ao seu redor. Ela puxou o braço de Joanne mais para perto. Espera, tá tudo bem? Perguntou quando pôs a mão no seu antebraço. Joanne não entendeu a pergunta, mas para olhar mais de perto viu que seus braços estavam cobertos de brotoejas. Quando olhou para o seu peito, viu que estava vermelho. Vanessa se inclinou para ver suas costas. Você tá toda empipocada, falou sentando e fazendo Joanne sentar também. Será que é por causa do lençol? Quer que eu ligue para a recepção e peça para trocarem? Não precisa, tá tudo bem. Você tá coberto de brotoejas? Eu sei, eu tô vendo, mas não tá doendo. Não estou nem sentindo. Você pode pelo menos tomar um banho? Água fria pode ajudar. Joanne deitou e fez um gesto para Vanessa deitar também. Eu tô bem, Vanessa, é sério. Então tá, disse ela. Isso costuma acontecer bastante? Joanne bufou. Na verdade, não. Só aconteceu uma vez que eu me lembre. Quando? Joanne deu risada. Não quero contar. Ah, mas agora vai ter que. Joanne cobriu os olhos com o braço. No meu aniversário de 7 anos, meus pais levaram para a Disneylândia. Como sempre, mesmo quando era meu aniversário, era a Bárbara quem decidia o que fazer. Meus pais viviam dizendo: Ah, sua irmã pode ficar chateada, não sei o quê. Mas nesse dia, bom, acho que meu pai conhecia a pessoa que escalava os personagens e deu um jeito de me deixar cumprimentar a Minnie, o Mickey, o Donald e a Margarida. Só eu. Nem a Bárbara foi. E você ficou toda empipocada quando viu os personagens? Eu fiquei empipocada quando estava indo para lá. Enquanto atravessava o parque com meu pai, ele me explicou aonde a gente estava indo e que era uma coisa especial. E só para mim. E eu fiquei cheia de brotoejas. E depois que conheci todos eles, eu chorei e mal tive coragem de abrir a boca para falar. Eu estava muito feliz. Lembro como se fosse hoje. Não conseguia acreditar que estava sozinha com a Minnie Mouse, que ela estava ali, me dando toda a sua atenção. As brotoejas sumiram mais tarde, depois que o momento passou. Meus pais ligaram para o médico, que ele disse que devia ser só por causa da animação. Animação, entendi, disse Vanessa com um sorrisinho. Ai, que vergonha! Exclamou Joanne. E nesse momento as brotoejas começaram a coçar. Ela fechou as mãos para não passar as unhas no braço. Vanessa se levantou e ligou o chuveiro. Voltou em seguida para o quarto e estendeu a mão. Anda, levanta, disse Vanessa. Água fria vai ajudar. Mas eu tô cansada, quero dormir. E você vai conseguir dormir assim, toda empipocada? Não. Vanessa puxou Joanne pelo braço e a fez se levantar. Joanne respirou fundo. Tá bom. Entrou no chuveiro, e a água fria acalmou sua pele e limpou o suor. Quando fechou o chuveiro e abriu a cortina, viu que Vanessa estava lá, recostada na pia, sorrindo e balançando a cabeça. Que foi? Questionou Joanne. Isso é perigoso, respondeu Vanessa entregando uma toalha para Joanne. Acho que essas suas brotoejas foram o momento mais romântico da minha vida. Se você está gostando do livro, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!